Eu tive um episódio com a Ceci que, cara, aquilo ali foi uma chave, sabe, que virou... Eu tava com a Ceci em casa, Zulato, vendo TV, e a gente passando de canal, daqui a pouco parou no canal, sei lá, Discovery Channel, não lembro qual que era, e tinha uma cena de um parto. Alguém aqui já viu a cena de um parto? Algum pai já participou da cena do parto? Glória a Deus, irmão, tamo junto. Deus te abençoe. Teve um ali que levantou até meio assim, pastor, pra que eu fui ver aquilo? Mas tá tudo certo. E aí passou aquela cena de um parto, muito sangue, os médicos estancando e botando aquele lance e a barriga aberta. Cecília olhou aquilo e falou, pai? Eu falei, oi filha, eu nunca mais quero ser mãe. Eu falei, por quê, filha? Pai, dói demais. Eu falei, não filha, relaxa, eu troquei de canal. Mas aquilo ficou martelando na minha mente, presta atenção nisso, cara. E uma coisa me chamou a atenção. Eu falei, olha que loucura o que é a mentalidade infantil. O ventre dela nem tá apto ainda para gerar, mas ela já tá ansiosa com medo das dores de parto. Você sabia que é muitas vezes assim que a gente se porta em relação ao nosso futuro? Deus prometeu algo para nós, mas até o cumprimento dessa promessa tem um processo. Deus vai forjar, gente, fica tranquilo. Tem coisas que você não consegue entender como vai ser, fica tranquilo. José não entendia também. Ele recebe de Deus um sonho, não fazia sentido na época, mas é porque quando Deus te dá uma visão, é diferente de Deus liberando um milagre. O milagre é quando Deus instantaneamente muda a tua condição. Uma visão é quando Deus te chama para construir algo junto com Ele, leva tempo, irmão. Só que uma mentalidade infantil entra em crise, fica ansioso, por quê? Porque eu já consigo imaginar o que Deus tem para mim, mas eu não tenho a menor ideia de como eu vou chegar lá. Ei, preste atenção, o mesmo Deus que declarou o teu futuro, é o Deus que vai construir o caminho para chegar lá também, amém? Fique em paz. Irmão, fique em paz, está tudo certo. Deus não vai te colocar em crises, eu creio assim. Essa pelo menos é a minha base de fé, e eu não quero estabelecer doutrinas a partir disso. Deus pode permitir que você entre em crises. É a vontade permissiva de Deus. Mas eu não acredito em um Deus que lança os seus filhos em crise, em doença, porque não faz parte do caráter dele. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então Deus não pode utilizar algo que não tem no céu. A matéria-prima da crise não tem no céu. Deus não vai usar crise para tratar você. Pastor, por que eu estou passando por crise? Então, irmão, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Quando você vencê-las, você vai sair muito mais fortalecido do que antes delas. Sabe outra coisa importante sobre as crises? As crises não alteram o nosso caráter, mas elas revelam o nosso caráter. Então vamos parar de usar a crise como justificativa para a gente não caminhar segundo a altura da identidade que tem. O problema não é crise, o problema somos nós. Eu lembro que quando eu fui internado, o cara falou, você vai ficar pelo menos 40 dias internados. Eu falei, ok. Eu falei, cara, o que eu vou fazer em 40 dias? E aí alguns amigos, mano, quer que a gente leve filme? Quer que a gente leve alguma coisa para você se distrair? E aí Deus falou algo forte comigo, ei, não faça isso, cara. Porque deserto é lugar de aprendizagem, não de entretenimento. Não faça isso. Às vezes a gente está pedindo para Deus anestesiar a nossa dor no momento que Ele quer mais ensinar para a gente através dela. A gente está assim, Deus, eu só não quero mais sentir. E Deus está falando, mas não tem como. Evangelho não é anestesia, evangelho é transformação. Eu não vou fingir que a sua dor não existe mais, eu vou retirá-la completamente. Evangelho não é fazer com que a crise no nosso casamento não incomode mais. Isso não é transformação do evangelho. Isso é passividade. Você finge que está tudo bem, a sua esposa finge que está tudo bem e vocês levam até onde dá. Não, não é isso que o evangelho propõe. O que o evangelho propõe é que você viva o que Deus tem preparado para você e para a tua casa. Não é a gente fingir que não tem nada acontecendo. A fé não é a gente fingir que aquilo não está acontecendo. A fé é a gente não dar para o problema um lugar de governo sobre a nossa história. Pastor, eu recebi uma notícia que eu estou com câncer. Eu vou ficar declarando que isso é mentira. Não, irmão, entenda, não é mentira. Você não vai ignorar uma realidade. Agora, o que você não vai fazer é dar para essa realidade um papel de governo na tua história. É reconhecer o que existia e declarar o que vai existir. Os médicos dizem que eu tenho câncer, mas a minha fé diz que eu já fui curado. Todo mundo que me conhece diz que meu casamento já era, mas a minha fé diz que eu vou viver os melhores dias da minha vida com a mulher que Deus me deu. A fé é você mudar a tua mentalidade e começar a enxergar as tuas possibilidades como Deus enxerga.